Em nome do Senhor Jesus, nesta tarde de domingo maravilhosa, muito especial, poder falar da palavra de Deus novamente. Peço a Deus que possa tocar nos corações, na vida, no lar e nas famílias, todas que vão ouvir e assistir, que possam entender a verdade, o caminho perfeito e verdadeiro. Com a minha simplicidade que Deus tem me dado, estou levando a verdade da palavra às pessoas, para que elas venham ser salvas. Esse é o objetivo das minhas pregações, dos meus ensinamentos, que cada pregação é um ensinamento. Então hoje o título é muitas pessoas recusam aceitar a verdade. Muitas pessoas. Então, lá em Mateus 13, o capítulo 12, o versículo. Isso é obra da própria incredulidade e rebelião do homem e das ações de Satanás. Citando vários versículos, mas que eu não tenho condições de fazer todos, né? Então, se tiver lá no versículo 15 e 19 também, de capítulo 13 de Mateus, tem mais, né? Segundo a Coríntios 4, o capítulo, 3 e 4, os versículos. Então, eles podem ver, mas se recusam a ver. Podem ouvir, mas se recusam a ouvir. São capazes de compreender, mas se recusam a aceitar a verdade, preferindo apagar-se às suas antigas, melhor dizendo aqui, apegar-se às suas antigas tradições, religiosidades, em vez de andar na luz da nova verdade. Veja, tornando-se estúpido, insensível, desatento e lerdos. Também no versículo 15, de 13 de Mateus, o capítulo, versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e os cure, os sares, Então veja bem, também lá em Atos dos Apóstolos 28, o capítulo e o versículo 27, que diz assim: porque o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam e se convertam e os cure. Novamente, como está na palavra, como é viva e eficaz a palavra. A ideia aqui é de que as pessoas possam entrar nesse processo pouco a pouco, até que cheguem à condição de englorar a verdade, as três coisas que eles estão falhando em fazer: ver, ouvir, compreender com o coração. Lá no capítulo 13, no versículo 13 de Mateus, explica também mais. Duas bênçãos para todos os cristãos, as pessoas. Então, são duas bênçãos aqui, cristão que ouvem e praticam a verdade, Temos que ouvir e praticar a verdade. A primeira, convenção,
mudança de direção, um novo caminho com Deus. Então se vê lá em Salmo 19, o capítulo 7, o versículo, a explicação. Salmo 51, capítulo 3, o versículo diz assim: então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. Mateus 18, capítulo 3, o versículo. E disse Jesus: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Veja, né? Como que temos que ser humildes, né? Mateus 22, o capítulo 31 e 32, o versículo. Agora de Jesus também dizendo. Jesus dizendo a Pedro: Satanás pediu para cirandá-los como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Que é a importância, né, da pregação do evangelho, confirmar as pessoas próximas, como os irmãos aqui considerados. Também agora em Atos 3, o capítulo 19, o versículo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Lá em Tiago 5, capítulo e 19 e 20, o versículo. Irmão, se alguém dentre vós se tem desviado, na verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro e do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Segundo aqui, né? Cura física. Então, uma mudança de saúde, uma nova saúde em Deus. Veja, não tenho tempo de fazer todos, né? Mas aqui diz assim, lá no Salmo 91, lê ele, né? Ali explica, né? A mudança, né, de saúde e de tudo, né? Também o Salmo 103, o versículo 3. Mateus 18, capítulo 17, o versículo. Isaías 53. Romanos 8, capítulo 11, o versículo. 1 Pedro 2, o capítulo 24, o versículo. 3 de João, no versículo 2. Tiago 5, capítulo 14, 16, o versículo. Marcos 16, o capítulo 17 e 18, o versículo. João 14, o capítulo 12 a 15, o versículo. Novamente João 15, o capítulo 7 e 16, os versículos. Tudo o que pedimos ao Pai vô-lo tereis. Tudo que nós pedimos, Pai, Ele nos dá. Temos que ver todos esses versículos que está na Bíblia, que nos ensina bastante coisa, né? Mateus 15, o capítulo 2, o versículo. Os judeus consideravam os escribas os escritos dos escribas aqui, melhor dizendo, né? Mais importante do que os da lei e dos profetas. As palavras dos anciões são mais valiosas do que a dos profetas. Muitas afirmações semelhantes a essa são encontradas no Talmud. As tradições eram consideradas o complemento da revelação divina. Então, o capítulo 15 de Mateus 2, o versículo. Isso era considerado um grave delito entre os religiosos. Mateus 15, o capítulo 1 a 9, os versículos. Não tenho condições de ler, mas é só ler, mas aí que explica bastante essa passagem aí, muito especial.
Para ver aqui 15:8, diz assim, e o povo honrava-me com os lábios, mas seu coração estava longe de mim. Veja, né? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preconceito de homem. Veja bem, né? Então, novamente, que Mateus 15, o capítulo 3, versículo. Perguntas próximas. Vocês acusam meus discípulos de qualquer quebrar a tradição dos anciões. Eu os acuso de quebrar os mandamentos de Deus. Vocês seguem mais os invenções religiosas, humanas, do que a palavra. E as pessoas seguiam mais as coisas religiosas, humanas, do que a palavra, né? Como está dizendo aqui, de Deus, né? Capítulo 16 de Mateus, 6 e 12 o versículo, mais explicação. Marcos 3, o capítulo 1 a 6 o versículo, explicações. João 15, ou melhor dizendo, 5 o capítulo, 10 e 16 o versículo. Paulo também acusou o judeu do mesmo pecado. Veja, Paulo também acusou o mesmo pecado. Então, Paulo dizendo, acusou eles, os judeus, do mesmo pecado. Então, está lá em Gálatas 1, o capítulo 3 e 14, o versículo. Colossenses 2, o capítulo e 8, o versículo. E mais aí versículo, mais Mateus 15, 10, o versículo. Isto é tudo o que Deus quer. As escrituras são tão claras que qualquer um que as ouvir irá compreender. Meu tempo já acabou. Eita, que mundo maravilhoso, nosso Deus. Essas palavras vêm entrar no lar, no coração, nas famílias e venham aceitar, se converter, e isso vai salvar tua vida, tua alma, vai morar com Deus na eternidade. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.